Você já deve estar cansado de ver tanta notícia sobre essa guerra que está acontecendo no outro lado do mundo, e essas notícias não tomaram conta apenas das redes sociais, mas também dos noticiários do Brasil e também do mundo. E o pior é que na data que eu estou gravando esse vídeo, ainda não existe nenhum tipo de garantia de quando essa guerra vai acabar. E tenha certeza de uma coisa: enquanto essa guerra continuar, você e eu vamos sofrer o impacto diretamente no nosso bolso. Parece loucura uma guerra acontecendo do outro lado do mundo entre Israel, Irã e Estados Unidos impactar a gente que é brasileiro? Pois é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Por que essa guerra vai impactar diretamente no seu bolso? Para saber detalhes disso, fica até o final desse vídeo. E prazer, eu me chamo Ademir, esse é o canal Mais Dinheiro. E para que você entenda melhor por que essa guerra está acontecendo, eu vou dar um contexto aqui em uma forma rápida, como se fosse uma linha do tempo, de como tudo isso começou. Muita gente não sabe, mas toda essa guerra e conflitos, ataques, bombardeios entre Israel e Irã já vem desde antes dos anos 2000. Tudo isso aconteceu ali por volta de 1979, quando aconteceu a Revolução do Irã, onde ele se juntou com alguns grupos terroristas e decretaram Israel como um inimigo praticamente. E isso se intensificou ainda mais ali entre 2000 e 2010, quando houve até morte de alguns cientistas iranianos por conta de rumores sobre bombas nucleares. Em 2025 houve também alguns bombardeios em algumas usinas, onde se dizia estar acontecendo a produção de uma bomba nuclear do Irã. E para ficar ainda mais complicado toda essa situação, na data de 28 de fevereiro de 2026, houve a morte do líder supremo do Irã. E daí até hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, em março de 2026, ainda não houve um cessar-fogo ou uma data para acabar com essa guerra. Agora, por que essa guerra vai mesmo impactar diretamente o nosso bolso? Isso vai acontecer por conta das consequências. E a primeira dessas consequências aconteceu quando houve a divulgação da morte do líder supremo do Irã, que foi a alta do petróleo. E essa alta, conforme os dias foi passando, só foi piorando cada vez mais, chegando a bater até mais de 110 dólares o barril do petróleo. E esse número tão caro em um barril de petróleo só chegou a ser visto nesse tipo de patamar quando teve início na guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022. E depois você vai entender por que existe esse vínculo entre a guerra do Irã com a guerra da Rússia. E o petróleo chegou a valores tão altos por conta que o Irã é um dos países que mais produzem petróleo por dia. Para você ter uma ideia, a gente está falando de praticamente mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia retirado apenas do Irã. Então, poxa, não tem como dizer que 3 milhões de barris de petróleo a menos não iria impactar em praticamente nada. Tá, Demi, mas 3 milhões de barris de petróleo a menos. Existem outros países que também produzem petróleo. E realmente também existem outros países. Mas nessa lista, o Irã está ali entre os 10 países que mais produzem petróleo no mundo. E outro país que também está nesse ranking e lá em cima é a Rússia, que, olha só que coincidência, também está em guerra. Ou seja, de praticamente 10 países, aqui nós já temos 2 que estão em guerra declarada. E quando a gente fala em petróleo, entenda que a gente está falando de tudo o que deriva do petróleo. E isso quer dizer a gasolina e o diesel. Então, a partir do momento que o preço do barril do petróleo sobe, o que acontece é que o preço da gasolina também vai subir e o preço do diesel, é claro que vai subir junto, para poder acompanhar a subida do preço do petróleo. E aqui já é onde a gente começa a ver o principal problema de tudo isso que está acontecendo. O petróleo que já está aumentando de preço há muitos dias. Então, você que tem um carro e antes precisava de apenas R$200 para encher o tanque, com o aumento dos combustíveis você vai precisar de 250, R$280. Para quem tem uma moto, a mesma coisa. Não vai encher o tanque com o mesmo valor que enchia antes. Vai ter que gastar um pouco mais. E, infelizmente, o nosso salário não acompanha
toda essa alta do preço dos combustíveis, e olha que eu estou falando apenas dos combustíveis, e eu ainda não entrei no assunto dos alimentos, já que o petróleo influencia não apenas na gasolina, mas também no diesel, você vai entender por que os alimentos também vão ser impactados por isso. Os alimentos no Brasil são transportados. Algumas regiões não produzem certos tipos de alimento, então é transportado por meio de caminhões. E os caminhões consomem o que? Diesel, que é feito a partir do petróleo, que agora está aumentando o preço. Então perceba que é um efeito em cadeia. Aumento no preço do petróleo, aumento nos combustíveis, e você acha que vai acontecer o quê? Aumento nos fretes dos caminhoneiros e, consequentemente, aumento também no preço dos alimentos. E muita gente pode achar que isso daqui não é algo tão sério porque não são tantos produtos que são transportados por caminhões. E você está pensando totalmente errado. Mais de 50% dos produtos que a gente consome são transportados sim por caminhões. Então eu lhe garanto que mais da metade dos produtos que você compra quando vai no supermercado foi transportado por caminhões e vieram de outras cidades, de outros estados. Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não houve uma alta tão grande no preço dos alimentos. Só que alguns especialistas falam que esse aumento vai acontecer ali por volta do mês de maio ou junho, porque existe uma pequena diferença até acontecer essa mudança de fato no preço dos alimentos. Mas uma coisa garantida é que os brasileiros vão ser impactados sim por conta dessa guerra. E a outra coisa pior que também pode acontecer por conta dessa guerra que está havendo no Oriente Médio é um aumento da inflação. E o aumento da inflação, que eu já expliquei em outro vídeo, é a perda do poder de compra. Ou seja, R$100 que você tenha no bolso hoje vai comprar cada vez menos coisas. No supermercado, na farmácia, na feira, no açougue. Você não vai conseguir comprar as mesmas coisas com R$100 de hoje daqui a 3 meses. Com esse aumento todo que está por vir, principalmente nos alimentos. Então vamos torcer logo para que essa guerra acabe o mais rápido possível, porque entenda de novo que enquanto essa guerra continuar, vai haver aumento no preço do petróleo e com isso vai haver aumento no preço dos combustíveis, não apenas gasolina, mas também diesel, gás natural, que isso também pode aumentar por conta dessa guerra. E isso vai trazer também aumento no preço dos alimentos, e aumento no preço dos alimentos vai ser menos dinheiro no seu bolso, e menos dinheiro no seu bolso vai trazer mais problemas para a sua vida financeira. Então eu espero que você tenha entendido sobre esses pontos que podem sim influenciar negativamente o seu bolso. E aproveita, deixa aqui nos comentários o preço do litro do combustível aí na sua cidade ou no seu estado, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Antes de sair do vídeo, clica no gostei, me ajuda bastante. Não se esquece que toda semana tem vídeo novo. Até um próximo vídeo, valeu!